Olá, boa tarde. Hoje é terça-feira, 11 de outubro, e o NT Sul já está chegando com as principais notícias do dia para você. Nessa edição, a gente mostra uma programação de caráter solidário e social que está rolando hoje. Um evento que vai escolher a Vovó Rotária. O Gabriel Hag vai trazer todos os detalhes ao vivo. E você vai ver também. CPI da servidora fantasma de Cachoeira do Sul começa a investigação do caso com pedido de documentos para a Prefeitura, Justiça do Trabalho e Ministério Público. Pórtico de entrada de Cachoeira inaugura amanhã e a nossa equipe foi até lá conferir os últimos preparativos e ver como está a estrutura. Conversa de WhatsApp com supostos crimes de xenofobia e ameaça vazam. Os envolvidos, adolescentes cachoeirenses. O Ministério Público analisa o caso. No quadro Opinião, Francisco Bastos fala sobre como o Contraturno, projeto de educação municipal, vai ajudar as crianças que precisam de um reforço no aprendizado. E ainda, amanhã é dia do Rio Jacuí e o NT Sul vai exibir um documentário sobre esse símbolo cachoeirense. Hoje a gente traz um bate-papo com o diretor de produção desse conteúdo para já ter uma prévia do que vem por aí. E o nosso jornal tem também, é claro, sempre a sua participação. Então envie para a gente a sua mensagem, uma foto, um vídeo para o nosso WhatsApp. O número é 51997697129. Quem está assistindo o jornal ao vivo pelas redes sociais, seja no Facebook, seja no YouTube, também pode mandar um recadinho comentando na live. Participe e acompanhe as notícias. O NT Sul de hoje já está no ar. E como a gente falou, está acontecendo agora um evento muito bacana, de cunho solidário, de cunho social, aqui em Cachoeira do Sul. É a apresentação das candidatas ao título de Vovó Rotária, uma promoção do Rotary Clube Integração. E quem está lá é o repórter Gabriel Hag, que chega agora com todas as informações ao vivo para a gente. Gabriel, boa tarde, bem-vindo ao NT Sul. E aí, já tem Vovó Rotária escolhida? E aí, Daniel, muito boa tarde para o amigo e para a amiga de casa. Exatamente, nós estamos aqui nesse evento, eu estava até aqui trocando uma ideia com algumas das candidatas ao título de Vovó Rotária e quem vai explicar melhor esse assunto para a gente é a turma do Rotary Integração que está aqui conosco. Começo o nosso papo conversando com o governador do Distrito 4780, Nelson Harm, que veio de Bagé, da Rainha da Fronteira. Governador, é importante esses eventos de estímulo à comunidade, né? Muito boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todos. Realmente é muito importante. Eu como governador, eu estou aqui prestigiando esse belíssimo projeto das Vovó Rotária, não é? Como é que estão as atividades do Rotary? Vocês estão até identificados com a camiseta da Polio. Como é que estão os trabalhos? Exatamente, nós estamos na época da vacinação da polio, está um pouco baixa, então eu aproveito esse momento também e aproveito para pedir a todos os pais e familiares para levarem seus filhos até 5 anos para tomar aquela gotinha para erradicação da polio, né? Tá certo. Obrigado, governador. Também presidente do Rotary Clube Integração, Sérgio Elvanger. Presidente, muito boa tarde. É importante esse evento porque ele também acaba alicerçando a comunidade nessas causas solidárias, né? Sim, com certeza. O nosso clube, Rotary Clube Integração, né, o Vovó Rotária é um dos maiores projetos do nosso clube, né? Então a gente está aí empenhado e com bastante a divulgação, né, desse trabalho que nós temos aí 9 vovós que estão trabalhando para esse projeto. Por falar nas vovós, Marli Schneider, integrante da diretoria do Rotary Clube Integração. Marli, como é que estão atualmente os trabalhos? Nós sabemos que no dia 22 é o grande dia, mas né, vai ser o dia da eleição, né, da votação da Vovó Rotária, mas os trabalhos eles estão a todo vapor, né? Boa tarde, Daniel, a todos vocês que estão nos ouvindo. Sim, esse projeto é muito importante porque além das vovós, que na realidade não é um concurso, ele é um projeto nosso onde as vovós, a vovó que arrecadar mais alimento, fralda geriátrica, votos ou venda de camiseta, a pontuação é em votos, não é beleza. Então é quem mais trabalhar. E cada vovó indica a sua entidade que vai receber. Esse dinheiro beneficia, nesse caso são 9 vovós, vai beneficiar 9 entidades de Cachoeira do Sul. E é bastante dinheiro que envolve e as vovós estão trabalhando bastante, está tendo um bom entrosamento
relacionamento entre elas também, que é muito importante, porque disso sai a vovó rotária, né? E depois a vovó, a princesa rotária e a simpatia que é escolhida por elas mesmas. Certo, obrigado, Marli. E aqui, Daniel, meu amigo e amiga de casa também. Olha que time de vovós, não estão todas as candidatas hoje, né, por motivos de compromisso, mas tem uma turma muito legal aqui. Vovó, o teu nome, a tua entidade que tu representa, boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes, quem está nos assistindo. Meu nome é Neck Decker, eu estou aqui representando a minha entidade onde eu trabalho, a Escola Manuel Carvalho Portela. Muito obrigado. Vovó, o seu nome, a entidade que está representando. Boa tarde aos ouvintes e a todas as pessoas. O meu nome é Maria Horaide Reis Moraes. Eu represento a Sociedade Espírita Nosso Lar. Obrigado. Seu nome, vovó? Lourdes Ache Ribeiro, boa tarde a todos. Eu represento o Asilo Nossa Senhora Medianeira, aonde já sou voluntária há 8 anos. Muito obrigado. Seu nome, vovó, a sua entidade? Boa tarde a todos. Meu nome é Ângela Cristina Bauer de Moraes. Estou representando a Escola Metodista de Educação Infantil, Ema de Bem Garcia. Muito obrigado. E a vovó, o seu nome e a sua entidade? Boa tarde. Boa tarde. Eu sou Carmen Lúcia Leal. E eu estou aqui pela Escola Maria Pacheco de Freitas, uma escola municipal. Tá, e lembrando, Daniel, que essas vovós estão circulando pelas ruas de Cachoeira do Sul e, presidente, o comerciante, né, o empresário que receber essas vovós, está na hora de ajudar e contribuir também, né? Realmente, isso aí é muito importante, né? Nós precisamos sempre do apoio da comunidade também, das empresas, nesses eventos que o Rotary está exercendo. Lembrando que nós já estamos completando 100 anos e são 100 anos de credibilidade, né? Isso aí é importantíssimo para nós, essa parte toda de contribuição das empresas para que o sucesso chegue aos clubes e os clubes consigam repassar à comunidade. E é com atividades como essa que tudo isso acontece, né? Com certeza, Gabriel. Tá certo. Governador do Distrito 4780, acompanhado da sua esposa. Daniel, nós vamos ficando por aqui e fica então o chamamento para a comunidade. As vovós estão circulando, estão no comércio, estão pelas ruas de Cachoeira do Sul. Você que receber elas já sabe do projeto da Vovó Rotária, que tem esse cunho solidário. De momento, eu vou ficando por aqui e vou ficar aqui conversando, trocando mais uma ideia com essas vovós. Elas têm muita coisa para conversar e para ensinar para todos nós. Daniel, é tudo contigo. Perfeito, muito obrigado, Gabriel, obrigado pelas informações ao vivo, né, falando sobre esse projeto bacana, Vovó Rotário, né, esse movimento que é super importante para a nossa comunidade. Eu sempre destaco aqui, não é, a gente como ser humano, como cidadão, a gente sempre pode fazer um pouquinho pelo nosso próximo. E aí, pessoas se encontram com esse mesmo objetivo e esse serviço prestado pelo Rotary, portanto, é sempre muito importante. Bom, olha só, daqui a pouquinho já tem o nosso espaço do telespectador para você dar a sua opinião sobre os fatos do dia, para você contar a sua informação. Então, vai passando nas nossas redes sociais, tá bom? Estou esperando o seu recado, já agradecendo também a quem está interagindo com a gente no Facebook, no YouTube, no Instagram. Vou falar dessas duas redes, as principais, pelas quais a gente recebe maior número de interações aqui. O Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. Você pode mandar aí a sua participação diretamente na nossa live ou você também pode interagir no YouTube. Nós estamos ao vivo por lá também. youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. É só escrever no nosso chat ali no ao vivo, né? Que estamos aqui, ó, de olho para ver o seu recadinho, a sua percepção, a sua opinião sobre os fatos do dia, tá bom? Ou se você quiser mandar uma foto, um vídeo, um áudio pra gente, colocamos aqui no ar também, viu? Nosso WhatsApp é o 51997697129. Não deu tempo de anotar? Eu repito para você, está na telinha aí, nossa produção mantém o número na tela para você participar. 51997697129, tá bom? Já já a gente coloca as participações no ar. Gente, a CPI da CC Fantasma de Cachoeira do Sul foi oficialmente instalada na sexta-feira e começou os trabalhos requerendo documentos para a Prefeitura, para a Justiça do Trabalho e também para o Ministério Público. Os vereadores devem decidir os próximos passos do trabalho depois de analisarem os documentos. Estabelecendo um prazo de 5 dias, os vereadores que integram a CPI, intitulada como a CPI da CC Fantasma, requereram documentos para iniciar a apuração do caso. Neste processo investigatório, a CPI pretende apurar responsabilidades
no caso da nomeação de uma mulher para ocupar cargo em comissão na Secretaria de Obras, que, embora não comparecendo ao trabalho, recebeu os vencimentos por 4 meses. A CPI instalada foi composta pelos vereadores Magaiver Dias, do PSDB, que ficou com a presidência da comissão, Kader Salles, do PL, que será o relator, e fechando o trio de trabalho, Augusto César, que foi a indicação do Progressistas. Converso com o vereador Kader Salles, ele que foi nomeado, então, entre os 3 integrantes para fazer a relatoria dessa comissão parlamentar de inquérito que ficou popularizada como o caso da CC Fantasma. A instalação já foi feita, a gente já contou aqui no NT Sul da assinatura da resolução que deu início a esses trabalhos e a primeira reunião do grupo de trabalho também já aconteceu e alguns documentos solicitados, né, vereador? Boa tarde. Isso, depois de feita a instalação e já escolhidos os integrantes, quem seria relator, quem seria o presidente e o membro, né, nós fizemos o primeiro passo da CPI, que não poderia ser diferente, que é exigir a documentação de todos os órgãos para saber a respeito dos atos de nomeação, de exoneração, né, do controle de ponto dela, para saber quem assinava, como é que se deu, as datas direitinho. Também buscamos saber junto ao Ministério Público se existe algum procedimento em trâmite, investigando o mesmo fato, né? Afinal de contas, nós tínhamos informalmente a notícia de que havia sido expedido um ofício pelo juiz do trabalho no processo trabalhista que desencadeou essa denúncia. Então nós também queremos saber, antes de qualquer oitiva, né, se existe alguma investigação em curso lá no Ministério Público. Depois de coletados todos esses documentos, com todas as informações na mão, a comissão novamente vai se reunir e a partir da análise dessa documentação nós vamos verificar quem precisa ser convocado para depor aqui na CPI. O presidente da comissão afirma que somente após recebidos os documentos e respostas da Prefeitura, Ministério Público e Poder Judiciário é que a comissão vai definir a lista de pessoas que serão convocadas a depor. Primeiro, vamos aguardar o recebimento desses documentos que já foi solicitado à Prefeitura para que a gente analise e veja quais os nomes que vão ser chamados durante as oitivas. As solicitações de documentos, segundo a direção da Casa, foi feita ainda na tarde de segunda-feira. Em resposta às manifestações da comunidade, muitas inclusive enviadas pelos canais de interatividade da TV Cachoeira, desacreditadas do trabalho da comissão formada na Câmara, o relator afirma que o processo é sério e que antecipar qualquer resultado seria irresponsabilidade. A CPI é um procedimento seríssimo, né? Primeiro, nós estamos investigando um fato determinado, solicitado pelo vereador Felipe Faller. A partir disso, nós como integrantes de uma CPI, não temos como adivinhar qual vai ser o resultado final dela. Por ser sério o procedimento, nós estamos buscando essa documentação, vamos ouvir a todos os envolvidos. Nós já temos as notícias veiculadas pela mídia informalmente de que o fato é confesso pela CC que não prestou os serviços, afinal de contas tinha um processo trabalhista, mas obviamente que a CPI nasce do zero, nós precisamos instruir ela e dentro do procedimento legal vai ser apurado e vai ser lançado o relatório final. Muito provavelmente, né, as responsabilidades vão ser apuradas. Agora, falar isso antes do tempo é muito precoce, muito prematuro, até seria uma irresponsabilidade nossa como membros da CPI. Mas, com certeza, o trabalho vai ser realizado com toda a seriedade possível e, dentro desse contexto, a comunidade vai ficar sabendo qual é o resultado. Nós temos o dever de prestar contas à comunidade e também o dever de informar os órgãos oficiais, tanto o município quanto o Ministério Público, a respeito desse resultado. Gente, a educação de Cachoeira do Sul está oferecendo um reforço para alguns alunos da rede municipal. Pelo menos 400 crianças estão recebendo esse atendimento complementar para ter melhorias no aprendizado. Essa é a proposta do projeto Contraturno, tema do quadro Opinião de hoje. Todos temos conhecimento de que as consequências da pandemia para a área da saúde são muito intensas. Nós temos várias consequências disso, sequelas, necessidades de atendimentos. Mas não fica somente nesta área. A área da educação teve grandes prejuízos na aprendizagem. Haja visto que os estudos que estão sendo feitos mostram que uma situação que já não era favorável em muitos lugares acabou piorando. Um relatório da Câmara, da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, mostrou que houve um aumento de mais de 60%
no número de crianças com 6 e 7 anos que não sabem ler nem escrever. E, logicamente, que este grupo de crianças está muito relacionado com aquelas famílias em situação de vulnerabilidade, ou seja, as crianças mais pobres das periferias. Isto faz com que tenhamos a necessidade de um enfrentamento efetivo para esta situação toda. Não é possível que deixemos para adiante uma situação que já está presente. Por isso que é extremamente elogiável o projeto que foi implantado pela Secretaria Municipal de Educação aqui de Cachoeira do Sul, chamado Contraturno, e que está atendendo 400 crianças da 2ª à 9ª série para um atendimento suplementar no turno inverso, por isso contraturno, no turno inverso das aulas regulares, para aprenderem ou fundamentarem ou aprimorarem conhecimentos de matemática, de escrita, de interpretação de texto e de ludicidade. É um grande projeto, sem dúvida, e segundo a secretária Ângela Chu, isso se deu porque constataram a necessidade de uma reorganização no aprendizado e também pelas condições que foram enfrentadas nos 2 anos da pandemia, sendo uma delas a dificuldade de aulas, a dificuldade de acesso à internet e outras situações peculiares àquele período tão problemático que nós todos vivenciamos. São ações desta monta, com essa característica, que todos nós esperamos dos governos. Nós entendemos que o papel do poder público é justamente, de forma efetiva, pronta, atender e enfrentar estas situações, porque a educação, todos nós sabemos, é, digamos assim, o carro-chefe para que o desenvolvimento aconteça, para que as pessoas sejam incluídas, para que tenhamos no presente e seguramente um futuro melhor para todos. Vejam que este número da Câmara dos Deputados significa um número enorme, são 2.400 milhões de crianças do nosso país que estão nessa situação. Então não há mais possibilidade de nós ficarmos ouvindo promessas ou intenções vazias. Estamos já durante o período de 2º turno e espera-se que os candidatos de qualquer um dos lados coloquem posições claras, projetos objetivos e que este projeto, por exemplo, que a SMED aqui de Cachoeira do Sul implantou, ele sirva de exemplo para outros municípios. Todos nós temos responsabilidade com a educação. Ela, sem dúvida, poderá movimentar positivamente a nossa sociedade. E não é de forma diferente que se enfrenta uma situação como essas. O aprendizado é fundamental e espera-se que não tenhamos um legado deste período, além de todos os danos da pandemia, um legado preocupante em termos da educação básica em nosso país. Vamos pensar junto, as questões das sequelas na saúde são importantes, mas da área da educação merecem projetos e ousadia como essa que a SMED aqui em nosso município está fazendo. São 400 alunos que estão recebendo esse tratamento, né, no sentido de terem aulas no contraturno e de também receberem a merenda e o transporte. Muito bom e isto, sem dúvida, é muito elogiável. Gente, e o novo pórtico de entrada de Cachoeira do Sul vai ser inaugurado amanhã, a partir das 6 horas da tarde. Toda a estrutura está montada e diversas atrações vão invadir à noite as margens da BR-153, junto ao trevo de acesso do município. O Bernardo Miller foi conferir os preparativos finais dessa obra, que vai dar um novo cartão de visita para Cachoeira do Sul. Olá, Daniel, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. É amanhã, aqui na BR-153, entrada de Cachoeira do Sul, que vai ser inaugurado o novo pórtico de entrada do município aqui de Cachoeira do Sul. Esse projeto, esse sonho idealizado pela Prefeitura de Cachoeira do Sul, juntamente com o Sicredi Centro-Leste, que faz aniversário aqui da sua instalação em Cachoeira do Sul, com atuação em toda a região. E esse pórtico
exclusivamente projetado para a comunidade cachoeirense, esse presente que foi dado para os cachoeirenses, que vai ser comemorado nesse dia 12 de outubro, a partir das 6 horas da tarde. Ao meu lado, a secretária Cláudia Scarparo, secretária de Planejamento, e eu posso dizer também como madrinha do Pórtico, né, que sonhou com toda essa estrutura, e amanhã a realização, secretária, a inauguração, a entrega de toda a estrutura montada aqui na entrada de Cachoeira do Sul. Boa tarde. Boa tarde. Amanhã é o grande dia, né? Amanhã entregamos essa obra, que foi uma ideia inicial, embalada pelo Lions Cachoeira, já a governos anteriores, e nunca chegou a ser realizada. Assim que assumimos o governo, foi trazido ao prefeito José Otávio Germano, pelo Lions, a ideia de ter o pórtico, de ter um cartão de identidade na entrada da cidade. Nós não tínhamos nenhum papelão com o nome do nosso município, né? E hoje nós temos essa bela estrutura. Foi levado até o prefeito abraçou essa ideia, foi unido ali ao FSM, onde foi feito o conceito e o projeto, e foi trabalhado o projeto junto com os técnicos, os engenheiros, os arquitetos da Secretaria do Planejamento. Apresentado o projeto, a gente levou até a Sicredi, que foi nossa parceira desde o início, e a Prefeitura, junto à Sicredi, fez um consórcio de empresas para ter o apoio financeiro para apresentar para a cidade essa bela obra. Então dá para dizer que estamos junto Lions, Sicredi, Centro-Leste, Agroescril, Seletro e Tischler nessa grande obra. E a UFSM, que foi a parceira da ideia, porque na cadeira da UFSM de arquitetura foi construído esse espaço. O propósito idealizado neste pórtico aqui é de que as pessoas venham, sentem, conversem, tragam as crianças, brinquem. Então, é de convivência. Esse é o espírito do pórtico. O que mais o público vai encontrar na noite de amanhã, com atrações culturais que vão estar à disposição aqui para o público? O que tem a mais aqui no pórtico que vai disponibilizar para os moradores aqui? É o aniversário da Sicredi Centro-Leste, então ela vai fazer o recebimento do público que estará aqui amanhã ao som, a música do Clênio Bibiano. Após será feita a abertura, onde será feita pelo prefeito, pela Sicredi e por esse consórcio de empresas, a abertura, a entrega à comunidade. Depois a Seletro, que está fazendo 50 anos, dará, após a abertura, após a inauguração do pórtico, um presente de shows, de música, para todos que aqui estiverem presentes. Ok, secretaria, após o evento, aí fica de fato aberta a comunidade prestigiar aos finais de semana, aos finais das tardes, enfim, para confraternizar aqui no pórtico e acompanhar toda essa estrutura e a beleza de arborização também disponibilizada. Exatamente. Temos aqui também uma máquina moderna, né, digital, que irá ofertar a todos os que estiverem aqui água quente, água gelada, e ao lado dessa máquina tem um recipiente ali, né, com pedal para os pets. Tá certo. Então, o relato da secretária Cláudia Scarparo, fica o convite amanhã, a partir das 6 horas da tarde, aqui no pórtico de entrada de Cachoeira do Sul, pela BR-153, a inauguração oficial de toda essa estrutura montada que modifica o cenário de entrada aqui do nosso município. Daniel, eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Bernardo, pelas informações. Realmente, né, tá ficando muito mais bonita essa chegada à Cachoeira do Sul, o acesso, né, pela BR-153. Verdade seja dita, né? Esse acesso ficou feio por muito tempo, né?
para a chegada aqui de Cachoeira do Sul, mas eu tenho certeza que a população vai gostar. Quem vive em outras cidades e nos acompanha também já vai vendo aí como está ficando esse novo acesso e tenho certeza que uma nova impressão vai ser causada a todos aqueles que chegarem à Cachoeira do Sul a partir de agora, né? Bom, vamos ver aqui os recadinhos de quem está chegando aqui na nossa programação, tá mandando seu recado no nosso Facebook, no nosso YouTube, no nosso WhatsApp. Eu passo aqui pelo Face rapidamente. A Bia Saldanha está com a gente e a Bia nos conta que o ateliê Bia Arte e Pintura já providenciando as faixas para as vovós rotárias. Parabéns a todas as participantes e para o Rotary Integração. E aí a Bia ainda conta que em 2015 ela também foi vovó princesa. Obrigado, Bia, pela participação. Grande abraço aí para a senhora e parabéns por esse trabalho, né? Realizado também junto a esse projeto das vovós rotárias. Daniel Moraes Magalhães está com a gente, Cleone Pereira, Alessandra, a Sandra Ferreira e toda a família. Obrigado a vocês pela companhia. Vem comigo para a telinha. A Helena Trindade está comentando aqui no nosso WhatsApp. Ela é de Rio Grande do Sul. Acabei de ver a reportagem da CPI na prefeitura. Impressão minha ou mais um caso de funcionário fantasma? Pago com o dinheiro do povo, isso? Helena, é exatamente isso que está sendo investigado, né, por esta CPI, mas até agora as evidências levam a crer que sim. Quem mais? Vilmar, de Porto Alegre, está acompanhando, estou assistindo a TV Cachoeira. Fiquei muito feliz de saber notícias da minha terra. Abraços a todos os cachoeirenses. Vilmar, obrigado pela companhia com a gente aqui na telinha da TV Novo Tempo. Vilmar está com a gente lá em Porto Alegre, na querida capital dos gaúchos. Nosso canal aberto também na capital, no 44.1. Bom, daqui a pouquinho tem mais recados, mais participações, de quem está em casa e você também é convidado a continuar fazendo parte aqui do jornalismo da TV Novo Tempo. O NT Sul vai agora para os comerciais, mas na volta tem mais notícias por aqui. Você vai ver conversa de WhatsApp com supostos crimes de xenofobia e ameaça vazam. Os envolvidos, adolescentes cachoeirenses. O Ministério Público analisa o caso. E ainda, amanhã é dia do Rio Jacuí e o NT Sul vai exibir um documentário sobre esse símbolo cachoeirense. Hoje a gente traz um bate-papo com o diretor de produção desse conteúdo para já ter uma prévia do que vem por aí. É na volta do intervalo, continue ligado. Meio-dia e 32, Telejornal NT Sul de volta ao vivo na telinha da TV Novo Tempo, da TV Cachoeira e você vendo imagens aqui do centro de Cachoeira do Sul, ainda com muitas nuvens, tempo nublado neste momento. Esta terça-feira que está sendo meio que o oposto da segunda, né? Ontem o dia começou com céu azulzinho, depois as nuvens foram predominando, né, e choveu à tarde. Hoje é o contrário, o dia começou fechado, agora ainda a gente tem muitas nuvens, né, e a tendência é que à tarde até o sol possa aparecer. Tomara que isso aconteça. Bom, amanhã é feriado e tem gente já pensando em aproveitar o dia de folga com a criançada, né? Um passeio talvez justamente porque amanhã é também Dia das Crianças. Mas e aí, como será que fica o tempo nessa data? Vai dar para curtir o passeio ao ar livre ou o tempo ainda vai estar fechado? Veja agora os detalhes na previsão do tempo. Terça-feira em Cachoeira do Sul amanheceu com uma chuva fina e ao longo do dia a instabilidade perde força e tem chance de que o sol apareça à tarde. Temperatura mínima 13 graus, máxima 19. Quarta-feira, feriado, deve ter predomínio de sol, embora com chance de cerração ao amanhecer. Temperatura mínima 12 graus, máxima 22. Quinta-feira também tem sol entre nuvens e não deve chover. Mínima 12 graus e máxima 26. Veja agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul nesta terça. A atuação de um sistema de baixa pressão em níveis médios e altos da atmosfera influencia na circulação do vento no estado gaúcho. A umidade e o resquício da frente fria provocam chuva no leste, no norte e no sul. Além disso, tem chuva com intensidade de moderada a forte na divisa com Santa Catarina e risco de temporais isolados na serra. No oeste e no noroeste gaúcho, tem variações de nuvens e não deve chover. As temperaturas ficam mais baixas em todo o território gaúcho nesta terça. Vamos ver agora as temperaturas máximas previstas para hoje. Na capital gaúcha, Porto Alegre, 22 graus. Em Uruguaiana, fronteira oeste, 23. Na região norte, em Passo Fundo, 18 graus. Na região central, em Santa Maria, 21.
Em Tramandaí e Torres, litoral norte, 18 graus. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, 17 graus. E já vamos ver mais recadinhos de quem está em casa, o seu recado na telinha da TV Novo Tempo. Você tem participado com a gente? Muito obrigado por isso, viu? Nós ficamos aqui realmente bem felizes pela interação, a interatividade do nosso público, porque é assim que nós gostamos de fazer o nosso jornalismo, com o olhar atento de todos, da nossa comunidade, contando aqueles detalhes, né, os bastidores do que acontece no nosso dia a dia, os assuntos, né, que acontecem nos principais bairros da nossa cidade, e assim a gente vai dando um olhar, né, sobre tudo o que acontece no dia a dia da nossa comunidade. Bom, para você participar, o nosso WhatsApp é o 51997697129. Você pode mandar foto, pode mandar áudio, pode mandar vídeo no 51997697129. Ou no nosso facebook.com/TV Cachoeira. Tem live rolando lá no Facebook, está com a gente participando aqui a Tamires, Monique e Miguel Oliveira. Boa tarde para vocês, obrigado pela companhia com a gente. Tá por aqui também a minha amiga Momoca Fontoura. Alô, Momoca, tudo de bom para você? Obrigado pela companhia de todos os dias com a gente aqui na telinha da TV Novo Tempo. Bom, daqui a pouquinho eu falo mais recados aqui do nosso Facebook, tá bom? Vamos para a tela? Vamos ver participações do nosso WhatsApp. Tá com a gente aqui a Tânia, de Cachoeira do Sul. Parabéns! Cachoeira merece pessoas com a mente evoluída, era o que precisava. A entrada da cidade estava deixando a desejar, diz aqui a Tânia. Muito obrigado, Tânia, pela participação. A Tânia comentando reportagem que a gente exibiu agora há pouquinho sobre o pórtico, não é? Sobre a nova entrada de Cachoeira do Sul, acesso pela BR-153. Portanto, você aqui de Cachoeira do Sul, não deixe de visitar, né, de conhecer esse espaço. A inauguração vai ser amanhã. O Márcio Padilha também está com a gente. Agora sim ficou bonita a entrada de Cachoeira do Sul. Aos poucos estamos melhorando. Esse é o sentimento, né, Márcio? Obrigado pela participação com a gente. Se você de casa, inclusive, perdeu essa reportagem, daqui a pouquinho vai estar lá no nosso site e tem lá no nosso Instagram, nos stories, tem também alguns detalhes, né, que o Bernardo Miller mostrou hoje de manhã sobre como está ficando, como ficou o novo acesso aqui à Cachoeira do Sul. Daqui a pouquinho mais recados do nosso público. E atenção, eu quero deixar aqui um convite para você, nosso telespectador. Amanhã, dia 12 de outubro, nós vamos exibir aqui no NT Sul um documentário especial sobre o Rio Jacuí. A produção foi realizada pela Prosa Filmes de Porto Alegre com o incentivo do projeto Exportando Belezas. A exibição marca o aniversário do Rio, comemorado amanhã. O Bernardo Miller conversou com o diretor de produção da série para antecipar o que você vai assistir amanhã. Isso mesmo, Daniel, e reforçando esse convite para o NT Sul de amanhã, quarta-feira, dia 12 de outubro, a exibição de um documentário muito bacana, produzido aqui em Cachoeira do Sul, falando sobre a nossa maior riqueza natural, que é o Rio Jacuí, que faz parte do projeto Exportando Belezas, essa parceria junto com a produtora Prosa Filmes, lá de Porto Alegre, o projeto que é de Lajeado, esse trabalho em conjunto que produziu a série, o documentário Rios do Sul, que abordou o Rio Taquari, também o Rio das Antas, entre outras frentes que já estão sendo programadas, e o Rio Jacuí foi o grande protagonista desse episódio, produzido então em parceria do projeto Exportando Belezas e a Prosa Filmes. Eu vou conversar com o idealizador, o Alexandre Derlan. Alexandre, primeiramente, obrigado por nos atender. Fala um pouco sobre esse projeto, onde vocês falam sobre o Rio Jacuí, dando uma atenção muito especial aqui para a Cachoeira do Sul, uma dobradinha também com o município de Charqueadas. Explica como foi essa gravação desse documentário. Boa tarde. Olá, Bernardo. Boa tarde. Boa tarde a todo o público, né, que acompanha a programação da TV Cachoeira. Prazer enorme poder ter essa oportunidade de vir aqui compartilhar um pouco dessas informações com vocês, porque para a gente foi um projeto muito rico, muito valioso, e sobram motivos para isso. Em primeiro lugar, porque fomos conhecer esse rio tão pujante, tão potente, que é o Rio Jacuí, e que traz nas suas águas assim, né, um formidável berço de histórias e de belezas, né? Então, no momento em que a gente navegou o rio, tanto
em Charqueadas quanto em Cachoeira do Sul. Claro que a gente foi contagiado, contaminado, né, por essa energia, por esse amor também, por esse carinho, por esse respeito, né, que todos os participantes aí do documentário manifestaram. Bom, Alexandre, falando um pouco sobre a série Rios do Sul, o episódio aqui especial do Rio Jacuí contou com a participação de personalidades importantes aqui de Cachoeira do Sul que se correlacionam com o Rio Jacuí, sem dar muito spoiler, mas criando a expectativa no público. Como é que foi essa abordagem com os personagens, enfim, as pessoas que participaram, inclusive a colega Gabriela Belo participou, dando seu relato de reportagens, que a pauta principal era o Rio Jacuí. Conta um pouco que o público vai poder visualizar sobre essa beleza natural aqui tão forte em Cachoeira do Sul. Perfeito, Bernardo. Inclusive, fique aqui o registro, né, o agradecimento, porque esse projeto, quando nós iniciamos a etapa de pesquisa, que é fundamental, que é importantíssima em qualquer produto audiovisual, em especial o documentário, nós contamos com a colaboração, né, e uma hospitalidade muito, né, imensa, assim, por parte de vocês, né, da TV Cachoeira, que foi nossa parceira, né, em todos os momentos, e foi nos apresentando diversos protagonistas e personagens importantes aí da cidade, né? Nós contamos com a Miriam, né, que é pesquisadora, né, que nos abasteceu, né, com toda essa camada informativa, né, que se faz necessário um registro desse porte. Também com o Cristiano, né, que é ligado à pesca esportiva, com o Palito, que é né, competidor aí, premiado, canoísta, né, e foram histórias assim também muito legais, porque cada um tem o seu olhar, tanto de conteúdo, de conhecimento, mas o seu olhar pessoal nessa relação com o rio, né, seja um esportista como o Palito, que traz assim, né, uma verdadeira lição de vida pelo que ele viveu e o quanto o rio contribuiu para que ele, né, se reencontrasse como um ser humano mais preparado para superar desafios, e ele provou isso com seus títulos, né, quanto o que o Cristiano nos apresenta em relação à pesca esportiva, e que tem tudo a ver com os dias de hoje, né? Que é você não olhar para a natureza como uma mera abastecedora das suas vontades, das suas necessidades, e sim você também, né, ter essa consciência e saber oferecer ao meio ambiente o que ele merece e o que é dele por direito, né? Alexandre, durante o documentário, vocês abordam muito forte a questão ambiental do Rio Jacuí. Um breve exemplo, só para não abrir muito aqui para o pessoal que vai conferir amanhã, é a questão de extração de areia, que foi abordado mais ali na cidade de Charqueadas. Esse documentário também serve como um alerta, né? Foi uma situação que vocês decidiram previamente, ou quando vocês se depararam com a situação, com os relatos, vocês se importaram a dar um foco nessas questões ambientais? Então, Bernardo, a questão ambiental ela já veio como uma temática a partir do primeiro episódio, né? Que é a história que a gente conta, então, lá da Bacia Hidrográfica Taquariantas. Cada rio vai ter a sua manifestação e os seus impactos, né? Então, no primeiro episódio, a gente talvez tenha dado mais destaque, mais foco para a questão das cheias que assolam lá o Vale do Taquari, e é digamos assim, um espetáculo triste que se repete com muita frequência por lá. Em face disso, a gente, naquele episódio, a gente focou isso. Obviamente que nos interessava novamente essa temática, porque nós pensamos também nesse produto muito para as escolas, para os alunos, né, para os professores, para eles terem essa utilidade. E, claro, quando chegamos em Charqueadas,
A primeira gravação foi em Charqueadas, né? Tivemos algumas gravações em Porto Alegre, depois a gente foi a Charqueadas, antes de ir a Cachoeira do Sul. E lá a gente fazendo, né, os depoimentos, fazendo ali, né, a trajetória fluvial, a gente identificou, então, né, essa questão da extração de areia, e um dos nossos participantes é vice-presidente da Associação de Pescadores, e trouxe isso assim de forma muito latente. E realmente, assim, há uma necessidade de uma fiscalização, há necessidade de um cumprimento da legislação, né, para que isso seja feito de forma organizada e que não prejudique o meio ambiente, que não devaste essas áreas, porque os efeitos são terríveis, né? E a gente identificou outras questões também, como lixo, né? Como o problema com esgoto, né? Então, se a gente quer que a vida, né, para as populações seja uma vida digna, é necessário que essas condições essenciais elas aconteçam de forma correta, né? De forma controlada, de uma forma vigiada, assim, né? Porque o meio ambiente, quando ele se manifesta, ele não faz isso com jeitinho, a gente sabe que não, né? Quando a natureza se manifesta, ela realmente pune. Ok, Alexandre, obrigado por nos atender, parabéns pela iniciativa do projeto Exportando Belezas, juntamente com a Prosa Filmes, pela execução desse documentário do Rio Jacuí. Também já lhe pergunto se tem algo programado aí para o futuro, mais um documentário de algum outro rio aqui do Rio Grande do Sul. E mais uma vez, parabéns, e já deixamos aqui o convite para amanhã. O telespectador está ligado na TV Cachoeira, acompanhando todos esses detalhes dessa produção feita por vocês, abordando o Rio Jacuí na sua essência. Bernardo, a gente que agradece, né, mais uma vez, todo o carinho, né, a seriedade, né, e a boa vontade que vocês tiveram conosco, né, e vocês fazem parte dessa história, né, vocês estão lá, né, representados, o trabalho que vocês executam aí, que é muito importante, e torço para que permaneça e continue. E sim, em 2023 será dada continuidade, né? Nós vamos em busca de um terceiro episódio. Ainda não posso adiantar qual vai ser o rio, mas com certeza, né, o projeto Exportando Belezas, o seu Lauro Berges, né, a Prosa Filmes, nós estaremos percorrendo o nosso estado e todas essas belezas, essas paisagens, toda essa força, essa pujança da nossa natureza, das nossas águas, e daremos sequência, sim, é necessária, é importante, e contamos aí com parceiros como vocês para seguir em frente. Um abraço grande aí. Ok, Daniel, está aí o relato do Alexandre, da Prosa Filmes. Então, reforçando o convite amanhã dentro do NT Sul, a exibição do documentário Rios do Sul, tratando exclusivamente aqui do Rio Jacuí, com relatos de personalidades e figuras importantes que se correlacionam com o Rio Jacuí, também nessa parceria com o município de Charqueadas, com relatos de pescadores, enfim, e quem acompanha o Rio Jacuí muito de perto, a TV Cachoeira, sendo parceira do projeto Exportando Belezas. Então amanhã, dentro do NT Sul, a exibição do projeto, do documentário da série Rios do Sul, falando exclusivamente do Rio Jacuí. Perfeito, muito obrigado, Bernardo, por trazer esses detalhes tão importantes. Eu já aproveito para reforçar aqui o convite, não é? O NT Sul de amanhã, dia 12, feriado, certamente as famílias estarão em casa, reunidas, então já fique de olho desde cedo na programação da TV Novo Tempo, que vai ser uma programação toda especial amanhã, não é? Também Dia das Crianças. E a gente traz aqui no Telejornal NT Sul esse documentário maravilhoso, com belas imagens do nosso Rio Jacuí. E tem também, dentro ainda do Telejornal NT Sul, reportagens aí falando um pouco sobre infância, não é? E você vai ver aí o que nossa equipe aprontou num parque de diversões aqui de Cachoeira do Sul, para falar um pouquinho de infância, né, e do Dia das Crianças. Então não perca, é amanhã a partir de meio-dia aqui na telinha da TV Novo Tempo.
Bom, e a gente muda de assunto agora para falar de um assunto sério e que deve, inclusive, ser discutido entre as famílias, não é, em casa. Gente, olha só o que aconteceu aqui em Cachoeira do Sul. Uma conversa entre adolescentes cachoeirenses num grupo do WhatsApp vazou e viralizou no início dessa semana. Uma conversa com conteúdo pesado, de cunho preconceituoso, ofensivo e violento. O que começou como um papo de política, tratando da eleição para a presidência da República, acabou respingando em separatismo, xenofobia e até uma ameaça velada a uma professora. O Ministério Público está analisando o caso. Xenofobia, ódio, receio, hostilidade em relação a estrangeiros. Em sentido amplo, uma fobia, um medo em relação a grupos étnicos diferentes ou frente, portanto, a pessoas de caracterização social, cultural e política diferente das nossas, ou aquelas a que não conhecemos. O conceito da xenofobia, na prática, é o embate e o desrespeito à origem de outras pessoas quando essas diferem das nossas. Alcança ainda a diferença de classe social e política. Embora a palavra possa parecer distante do nosso vocabulário diário, o exercício desse comportamento nunca esteve tão próximo de todos nós. A polarização política instalada no país trouxe à tona um debate de ódio, desrespeito e fez brotar do interior das pessoas um comportamento não visto na história recente de forma tão exacerbada. Em Cachoeira do Sul, uma conversa entre adolescentes viralizou nos grupos de conversa e até nas redes sociais. Manifestações odiosas e extremistas sobre política, Nordeste e pobreza. Em determinado momento da conversa, até mesmo a sugestão do uso de armas e defesa de um golpe de Estado. A real é boicotar o turismo do Nordeste, só parar de ir naquelas praias de bando de pobre. Eu sou parceiro do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná separarem do Brasil. Na real, tinha que exterminar quem votou no PT e cortar esse mal pela raiz. Pobraiada desgraçada. Essas são algumas das frases utilizadas na conversa que agora está sendo analisada pela promotora da Infância e Juventude, Débora Becker. Pais, mães e a sociedade em geral poderão dizer: isso é só um papo de gurizada. Será mesmo? Nós fomos conversar com uma especialista em comportamento para que ela tecesse um parecer sobre essas atitudes, que invariavelmente atingem a todos nós. Isso não deixa de ser uma questão de sintomas reprimidos do inconsciente que a gente traz, né? Isso vem muito da questão da criação, né? De como tu trata a questão das amizades. Então, isso vem trazendo muito de quem tu é. Na verdade, a gente diz que não, que as pessoas estão preparadas para lidar com o diferente, mas isso não acontece, seja em qualquer sentido, né? Tanto que a gente vê a questão da deficiência, a questão da cor, né? Da hierarquia de trabalho, de tudo que for, não tem, as pessoas não têm essa questão do respeito. E como eu digo, isso vem muito de casa, vem muito do que os pais estão passando, porque como eu digo, essa questão política vem muito do que os pais estão passando, né? E isso eu vejo aqui no consultório, como eu te disse, todos os dias, né? Ontem eu atendia um menino e ele tem 12 anos. E aí a gente conversando, daqui a pouco ele entrou num assunto de que meu pai vai perder porque vão cortar lá vão cortar não sei o que, vão cortar o banco, Eu digo, meu Deus, de onde está tirando tudo isso, sabe? Então, ele puxou todo um assunto, ele vai ficar sem emprego, ele vai ficar sem nada. Então, ele veio com uma coisa toda em função do que ele escuta em casa, né? Então, eu vejo que vem muito dos pais. Eu acho que os pais precisam cuidar o que estão falando, porque eles estão incentivando um sentimento de guerra, de revolta, de arma, de morte, sabe? E porque o que a gente ouve, né? Vamos matar, uns termos bem fortes, né? Para uns jovens, né? Eu acho que não é um momento da gente estar incentivando isso. Que os pais precisam, sim, sintonizar agora, conversar, apaziguar essa situação, porque ganhando um ou outro, a vida segue, as coisas precisam
seguir. Não tem isso de vamos bombardear, vamos usar arma, vamos botar fogo lá no Nordeste, ou seja, onde for. Não existe isso, gente. Todo mundo é ser humano, as coisas precisam continuar, né? E a vida tem que continuar. Então, a gente tem que parar com essa ideia de alimentar esse lado obscuro do ser humano, porque eu sempre digo, a gente tem os dois lados, né? Ou é o lado bom ou é o lado ruim. Depende do lado que a gente quer alimentar. Né? Então a gente precisa alimentar o lado bom, porque eu acho que o lado mal a gente está alimentando todo o tempo. Desde as formas mais amenas, mas não menos ofensivas, como as piadas sobre nordestinos e portugueses, até as formas mais violentas, como literalmente agressões e massacres devido às diferenças culturais, a xenofobia acontece e, diferente do que muitos pensam, é sim passível de punição pelo Código Penal. Xenofobia é crime. Artigo 1º. Serão punidos na forma desta lei os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Artigo 20. Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Pena, reclusão de 1 ano a 3 e multa. Tá aí um assunto, não é, que serve de alerta para os pais brasileiros, né, sobre como conduzem as conversas em casa, com os seus filhos. Quer dizer, é claro que nesse caso tem esse aspecto de, são apenas adolescentes, é verdade, mas é a partir daí, não é, que as opiniões vão sendo solidificadas e a internet não é terra sem lei, não é? Ao contrário, a mesma legislação que vale para aquilo, para a vida real, também vale para internet. Já a gente tem alguns outros casos, né, até anteriores aqui no Rio Grande do Sul, de adolescentes que começaram uma conversa dessa natureza, ameaçando jogador de futebol, e aí daqui a pouco esse caso vai parar numa delegacia, né, e toma assim uma forma quase imparável, né, quase difícil de controlar os efeitos posteriores. Então, é realmente algo que tem que provocar a reflexão nas famílias, nas escolas, sobre esse tema da violência, da xenofobia, do respeito, acima de tudo, ao próximo, né? Vamos ver aqui os recados dos nossos telespectadores, dos internautas. Está com a gente aqui minha amiga Elizabeth Bittencourt. Alô, Elizabeth, grande abraço, obrigado pela companhia com a gente aqui. A Suzana Hernandes, a Isabel Cristina Machado, está dizendo que está muito lindo o pórtico, que precisa ser monitorado, né? Obrigado, Isabel, pela participação. Adriana Fraga, Simone Lange, Claudete Aires Nunes, Daniel, linda nossa entrada da cidade. Obrigado, Claudete, pela participação. Vamos aqui para a telinha. Está com a gente aqui a Márcia. Quando o prefeito José Otávio Germano vai regularizar os ônibus de Cachoeira do Sul? Aqui na Ponte Verde está complicado, com poucos ônibus. Obrigado, Márcia, pela participação. Pois é, né? Assunto que precisa ser resolvido. É a nova licitação do transporte coletivo urbano de Cachoeira do Sul que precisa sair do papel. Quem mais? Arley Souza, de Cachoeira. De que adianta entrada bonita na cidade e as ruas cheias de buracos? Quebra-quebra de carro. Tem cidade menor e com as ruas todas asfaltadas. Obrigado, Arley, pela participação. Inclusive, muitas pessoas tocaram nesse ponto, né, do problema das ruas. Mas uma coisa não impede a outra, né? Que bom que pelo menos a gente tem ali uma entrada mais bonita. É claro que tem ali a mão da iniciativa privada, mas tomara que isso também continue, esse sentimento continue e seja replicado aí em vários aspectos da cidade. Luiz Carlos, eu achei muito linda a obra na entrada de Cachoeira, mas e a saúde? Será que tem verba para a saúde? Questiona aqui o Luiz. Obrigado, Luiz, pela participação e pelo questionamento. Quem mais? A Mara Bernardes. A entrada ficou bonita, mas alguém lembra que a ponte do Fandango está escorada, com toras de madeira. Antes de arrumar a entrada bonita, acho que deveriam arrumar a ponte, porque não tem mais tempo. Uma hora ela vai cair. Só quem passa pela ponte todos os dias lembra do risco que é. Obrigado, Mara, pela participação. Só lembrando, né? Ponte do Fandango é responsabilidade do governo federal, DENIT, né? Que precisa fazer aí a manutenção. Muitas promessas, mas até agora nada de concreto. Obrigado a você de casa pela participação com a gente aqui. Gente, a edição de hoje do NT Sul vai ficando por aqui. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. E amanhã, não esqueça, o programa é especial, com reportagem do Dia das Crianças e também documentário sobre o Rio Jacuí. Tudo isso amanhã, a partir do meio-dia, e eu te espero. Uma ótima tarde, até lá. Tchau!